Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica do site www.dicarj.com. Na dica de hoje eu irei ensiná-los Workfolders ou pasta de trabalho. É um novo recurso do Windows Server 2012 e ele vai permitir que nós, administradores de domínio, possamos, enfim, fornecer aos usuários que estão logados no nosso domínio acesso sincronizado a seus arquivos em várias estações de trabalho e dispositivos, obviamente enquanto esses dados são armazenados em um servidor de arquivos da rede. Então, pessoal, o que seria basicamente Workfolders, assim trocando em miúdos? O que seria? Seria literalmente uma nuvem privada. Seria como se você tivesse um OneDrive na sua rede, um OneDrive particular. Seria uma coisa bem interessante para você implementar na sua rede. Por quê? Porque ele, além de tudo, ele permite a criptografia dos arquivos. Então todos os arquivos, independente de qual máquina o usuário vai se logar, enfim, em qual estação, isso independe, os arquivos deles sempre estarão, obviamente, sincronizados com o servidor e ele vai ter acesso a isso, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, assim como em todos os meus cursos, quem já conhece, enfim, quem já adquiriu os meus cursos já sabe como eu trabalho, sabe que logo na primeira aula eu mostro como é que está montado a nossa rede. E a nossa rede está aqui de fundo, o nome do computador é Server 1, o nome do domínio é dicarj.server. Eu tenho duas placas de rede nesse controlador de domínio. A primeira placa de rede eu chamei de internet, obviamente ela está com um endereço IP dinâmico, e eu tenho uma segunda placa de rede chamada rede local que está com o endereço IP estático. Nessa máquina eu também tenho alguns serviços instalados, ok? Ele é uma máquina básica, eu estou utilizando aqui o Hyper-V para poder realizar essas configurações. Inclusive eu indico que vocês utilizem máquina virtual e obviamente o melhor virtualizador do mercado é o Hyper-V. Eu vou até mostrar aqui algumas configurações aqui específicas. Eu já tenho instalado aqui na minha máquina o DHCP. Obviamente você pode utilizar para isso também o IP estático nas máquinas, não se faz necessário o DHCP, mas eu já tenho o DHCP instalado também para poder distribuir, ou seja, para as minhas máquinas clientes, um endereço IP automático, ok? Eu já tenho obviamente o DNS instalado, o DNS de forma padrão, realmente eu não mexi em nada, essa máquina é uma máquina nova, enfim, eu acabei de promover a controladora de domínio, então eu não tenho nada ainda modificado no DNS em específico. Instalou o controlador de domínio, automaticamente ele já instala as configurações básicas de DNS. Eu ainda tenho também o serviço de roteamento e acesso remoto, até porque eu tive que fazer o roteamento para poder distribuir também a internet para as estações de trabalho. E eu também tenho obviamente algumas políticas de grupo, enfim, eu tenho alguns serviços ativados, coisas básicas do tipo. Mas para que a gente consiga realizar a configuração de pastas de trabalho, a gente precisa instalar algumas funções. E aí essas funções, pessoal, para que elas consigam funcionar, isso independe se vai ser no ambiente de domínio ou no ambiente de grupo de trabalho. No meu caso eu estou utilizando o ambiente de domínio. Eu preciso instalar essas funções. Quais seriam essas funções que eu preciso instalar aqui no servidor? A primeira função que eu preciso instalar, pessoal, são os serviços de certificado. Eu vou clicar aqui em gerenciar, adicionar funções e recursos e já vou mostrar para vocês aqui as funções que eu instalei, ok? Vou dar um avançar. Obviamente eu já estou com o meu servidor aqui. Conforme eu disse para vocês, eu já tinha acesso remoto instalado, enfim, por poder justamente distribuir minha internet. E eu tenho que selecionar aqui, serviços de certificado, pessoal. E nesse serviço de certificado eu tenho que selecionar autoridade de certificação e registro na web, porque o registro na web eu vou utilizar também uma forma de receber essa certificação via web também, ou seja, via HTTP ou HTTPS. Então eu tive que instalar esses dois certificados aqui. Então você obviamente vai ter que instalar porque você precisa de uma autoridade de certificação para que isso funcione, tanto no ambiente de grupo de trabalho quanto no ambiente de domínio. Depois eu vou mostrar a diferença específica de cada um. Mas instale esse serviço aqui de certificado e selecione esses dois aqui. O resto é simplesmente próximo, next, next, finish. É bem simples, pessoal. Não tem muito o que fazer. Você também vai ter que instalar aqui em serviços de arquivo e armazenamento, serviços de arquivo e iSCSI, obviamente pastas de trabalho. Eu indico que você instale um serviço por vez. Primeiro instale o certificado, obviamente, de autorização, ok? Os certificados do AD, e depois
sim, você instale aqui o nosso serviço específico, que é pastas de trabalho. Instalou primeiro, configurou. A configuração do serviço de certificado do AD é muito simples. Você vai ver que após você instalar, ele já vai deixar aqui na bandeirinha aqui uma notificação específica para você poder ativar e configurar. A configuração também é muito simples. Ele já vai te dar um nome de acordo com o servidor, o nome de acordo com o que você criou. E aí basta você ir dando próximo até finalizar, não tem nenhuma configuração específica para fazer. E aí, feito isso, ele já vai passar a ter um servidor de certificado, e aí a partir desse servidor você já pode instalar a pasta de trabalho. E feito isso também, a pasta de trabalho instalada, basta você dar um próximo, instalar, enfim, você já não vai ter mais nada para poder fazer em termos de configuração no seu servidor. Se você observar, se a gente vier aqui em ferramentas, e aqui ó, Certification Authority, ou seja, ele já vai aqui uma autoridade aqui de certificação, ele já vai abrir aqui para mim o nosso certificado. É esse certificado aqui, inclusive ele já aparece aqui em certificados emitidos, um certificado automaticamente do modelo do certificado, que é um controlador de domínio. Mas esse certificado aqui em específico, aqui de QRJ-Server1-CA, é o certificado que a gente tem que ter nas máquinas. Ou seja, automaticamente as máquinas de domínio, elas já recebem esse certificado, ou seja, da autoridade de certificação. Então não se faz necessário você exportar esse certificado. Eu poderia ainda, para grupos de trabalho, vir aqui, abrir aqui, por exemplo, vou mandar executar, vou entrar aqui no MMC, vou abrir aqui meu console, vou mandar adicionar um snap-in, vou aqui em certificados, conta da máquina, ok? Vou dar aqui um concluir, só para ele poder abrir aqui esse snap. Vou dar aqui uns certificados, vou aqui ó, autoridades de certificação de raiz confiáveis, certificados. Você vai ver que ele já aparece aqui o certificado, ok? Eu poderia vir aqui e exportar esse certificado. Clicar aqui em exportar, eu iria simplesmente exportar, independente do código, ok? O formato a ser usado, pode ser o formato padrão. Eu vou selecionar aqui um nome de arquivo específico, vou colocar, por exemplo, aqui na minha área de trabalho, e vou colocar aqui ó, cert de certificado, vou mandar salvar, avançar e vou dar um concluir. A exportação foi realizada com êxito, vou fechar, não vou salvar as configurações, vou mostrar que está aqui meu certificado, pessoal. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer esse mesmo procedimento nas minhas estações que não tivessem logadas no meu domínio, que fossem grupo de trabalho, e importar esse certificado, ok? Fazer a mesma coisa, ao invés de exportar, eu importaria o certificado exatamente para o mesmo container que eu acabei de abrir ali no MMC. O que eu vou fazer? Eu vou agora mostrar, eu estou aqui com duas estações de trabalho. Aqui a minha primeira estação de trabalho, eu tô até logado já automaticamente aqui com um usuário chamado Maria Eduarda. Vou logar aqui novamente para mostrar para vocês, é uma estação de trabalho com Windows 10, eu estou logado aqui com Maria Eduarda. E tem uma outra também, uma outra máquina, cliente obviamente, que eu loguei com o usuário Vinícius. Então vou logar aqui também para mostrar para vocês. Perfeito, estou logado aqui. Todas as máquinas já estão ingressadas aqui no servidor. Vou mostrar aqui para vocês que elas já estão ingressadas no servidor. Ó. O nome dessa máquina aqui específico é W102, ou seja, W102, obviamente o nome dela completo full FQDN é w102.deqrj.server, e a mesma coisa, vou abrir aqui para mostrar para vocês que essa máquina se chama W10 e ela está logada como w10.deqrj.server. Então esse é o nosso cenário aqui, pessoal. O que eu fiz? Eu aqui nos usuários e computadores do Active Directory, eu criei dois usuários específicos, porque a gente tem que realmente ter esses usuários para teste. Eu tenho aqui o usuário Vinícius e o usuário Maria Eduarda. Então, pessoal, esse é o cenário. Você precisa ter esse cenário montado, ainda que você utilize grupo de trabalho, você vai ter que fazer, você vai ter que utilizar, obviamente, aqui os serviços de certificado. Eu ainda poderia, por exemplo, dessa forma como eu exportei aqui o certificado, eu poderia vir aqui, vou mandar recortar esse certificado. Uma dica, obviamente, complementar para quem estiver utilizando o grupo de trabalho. Vou entrar aqui, ó, nova pasta, vou botar aqui, ó, certificados, vou copiar ele para cá para dentro, vou compartilhar, obviamente, com pessoas específicas, vou colocar aqui todos, vou dar permissão de leitura, compartilhei, perfeito. O que a gente teria que fazer, pessoal?
Vamos imaginar que essa máquina daqui, que obviamente é a primeira máquina, a W10, ela já está ingressada aqui no meu servidor, ou seja, no meu controlador de domínio. Então ela já é uma máquina que faz parte do domínio de iqrj.server. Mas se ela fosse de grupo de trabalho, essa máquina, o que eu teria que fazer? Eu teria que, obviamente, utilizar, e aí sim eu poderia copiar aquele certificado para um pendrive, enfim, para um HD externo, qualquer coisa do tipo, e colocaria nessa máquina daqui também através desse pendrive HD externo, ou poderia também acessar a máquina via rede. Caso ela tivesse acesso, eu poderia ver aqui, ó, / server 1, certificados, copiaria o certificado, colaria aqui no fundo, abriria o MMC, conforme eu já mostrei aqui para vocês, abriria aqui o meu MMC, adicionaria um snap-in, aqui ó, certificado, certificado, vou dar um OK, ele abriria aqui, vamos expandir, autoridade de certificação raiz confiável, certificados, e aí sim, por ele já ser uma máquina de domínio, já está aqui meu certificado, ok, pessoal? Mas eu também poderia vir aqui em todas as tarefas e importar um certificado. E aí importaria, daria um avançar, selecionaria aqui na área de trabalho o certificado, daria um avançar, ó, colocar todos, avançar até o final e concluir, pessoal, ok? Não vou fazer porque eu já tenho aqui, porque como ela é uma máquina de domínio, automaticamente ela já recebe esse certificado. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Como essa aula aqui já está um pouco extensa, na próxima aula a gente já começa as configurações específicas para poder realizar o work folders, ou seja, as pastas de trabalho, ok? Então, podem ir para a próxima aula.